Eu sou o Sérgio Osteto, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje vou prestar algumas informações a respeito do cultivo de catacetum. Catacetum é uma planta que gosta e que aparece em maior quantidade em locais quentes. Em locais, em regiões frias, existem poucas espécies de catacetum. São mais de 160 espécies de catacetum já devidamente descritos e catalogados. Esses 160 são plantas que a gente pode encontrar na natureza. Existem também muitos híbridos naturais, cruzamentos de catacetum que ocorreram na natureza, são muitos. No estado de Mato Grosso, na Amazônia, em Goiás, mais para o norte, nas regiões de mata amazônica, existem muito catacetum. Aqui no Cerrado existem alguns. No estado de Mato Grosso do Sul nós temos 6 ou 7 espécies diferentes. Mas é possível encontrar catacetum em todas as coleções. É uma planta bastante fácil de cultivar. Basta a gente entender um pouquinho sobre ela. Então eu vou dar algumas explicações que vão ajudar no cultivo. Aqui nós temos um catacetum fimbriato já em final de floração e nota-se que ele está plantado numa raiz, só no cerne da raiz, e essa cabeleira em volta são raízes aéreas. Isso aí é um indicativo de que a planta está muito saudável. Eles têm outros tipos de raízes mais grossas que ficam na umidade. Aqui em cima nós temos um catacetum que está plantado apenas numa tabuinha e ela estava encostada à parede, e as raízes, aquelas raízes mais grossas que gostam de mais umidade, ficaram junto da parede, no lugar mais úmido. Na frente começou a soltar aquela cabeleira, aqueles fiozinhos fininhos que indicam que a planta está se adaptando muito bem. Existem publicações como o livro da Ada Benelli, que é lá de Cuiabá, que tem muita informação sobre catacetum. A curiosidade do catacetum é que ele apresenta flores masculinas, femininas e flores hermafroditas. Por exemplo, aqui nós temos uma flor masculina de um catacetum fimbriatum. Aqui num cacho só apresenta uma flor feminina e também uma flor masculina, tudo na mesma haste. Ao lado nós vamos ver flores hermafroditas e mais embaixo flores femininas. O catacetum pode ser plantado em vasos. Olha aqui, temos um vaso aqui. Aqui temos um outro vaso de uma planta mal cuidada. E ela estava secando e mesmo assim, num ato de desespero, a planta está soltando uma mudinha aqui na ponta. Então uma planta que está nesse estado, se ela for bem cuidada, for replantada, é possível recuperar. E o lugar de plantar depende de cada um. Nós temos aqui um plantado numa garrafa PET. Faz-se a garrafa PET com uns furinhos logo na parte de cima aqui, deixando um espaço de 5 centímetros que fica cheio de pedra. A água vai passar pelo substrato e vai ficar acumulada aqui na pedra. Então vai dar uma umidade para o catacetum, exatamente como ocorre lá na natureza quando eles nascem nas bainhas dos coqueiros, das palmeiras. Ali temos um outro em garrafa PET. E curiosidade, temos um aqui que está plantado na madeira, né, de um cilindro daqueles de macarrão. Então isso é invenções, são criatividades que você usa para melhorar o seu cultivo, para enfeitar as suas plantas. Também o catacetum não é exigente não. Olha só, tem um outro que está num vaso aqui, num vaso de plástico, simplesmente foi colocado no vaso plástico, lá dentro, não tem substrato, não tem nada. Está só plantado no vaso, só enfiado dentro de um vaso plástico e pegou, está andando direitinho, está se desenvolvendo bem. Ali nós temos um outro catacetum que estava num toco de madeira, o toco apodreceu, foi retirado do toco e colocou em cima da bancada. Olha como ele gostou, está soltando raízes novas aí e vai ficar assim mesmo, não tem necessidade de plantar. O que a gente precisa ver com os catacetum é que eles têm um período de dormência. Logo após a floração, as folhas irão cair e eles vão ficar só com os pseudobulbos assim, sem folhas.
Nesse período, aproximadamente um mês, a gente deve evitar a quantidade de água, melhorar, botar bem pouquinha água, pouco fertilizante, que é quando ele está num período de dormência. Ela está descansando, porque fez um enorme esforço para dar flor e agora precisa descansar um pouquinho. Então, se você observa isso aí, toma algumas informações mais a respeito das espécies. Existem alguns catacetos, como o Catasetum rooseveltianum e o Catasetum longifolium, que costumam vegetar nas matas pendurados, vamos dizer, com as folhas pendentes, de cabeça para baixo. É bom a gente cultivar aqueles Catasetum dessa maneira também. Então a informação que você obtém na internet, olha só, uma planta mal cuidada num vaso aqui cheio de mato, ó, a planta começou a secar. Ainda tem um bulbinho ali, é possível ainda recuperar. Se eu tiver um bulbo só, a gente consegue replantar e recuperar. Então o cuidado da planta é fundamental. Se você, quando diz eu vou cultivar ou eu vou criar, significa que eu vou cuidar. Se precisarem de mais informações, podem entrar no canal e postar as perguntas. Obrigado.